Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui reunidos mais uma vez na nossa reunião e que vamos estudar, o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar cantando a canção que foi feita pelo nosso mentor, com todo carinho, pelo Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Ricardo. Bom, vamos fazer. Esqueceu do crachá. Esquecemos do crachá. Vamos fazer uma leitura de dos livros das mensagens de André Luiz, é o que tem como título Pão Nosso, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Foi aberta ao acaso, tem como título Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Disse Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé, e, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram, não esqueceram, a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução
de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Bom, aqui eu sempre ouvi, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos, né? Quando a gente fala em pregadores aqui do Evangelho, né, a gente precisa ouvir muito e praticar aquilo que se ouve. Principalmente quem fala, né? Porque como é que eu vou dar o meu exemplo, né, se eu só falar e não agir, né? O exemplo arrasta. Então, quando ele fala aqui nesses homens de fé, e aqui eles falam, né, que nós temos que aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Então, que fique aqui essa mensagem, né, de que tanto aquele que fala quanto aquele que ouve os ensinamentos evangélicos tem que colocá-los em prática. E só dessa maneira é que nós vamos realmente mostrar que realmente já estamos seguindo Jesus. Porque não adianta falar e não fazer, né? A gente está vendo um mundo aí cheio disso, né? De pessoas que falam muito, mas que os seus exemplos não dizem nada. E isso aí não tem valor nenhum para Deus, né? Então fica aí a mensagem dessa noite para que a gente possa refletir. Vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Então, nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, né? Pedindo sempre a Deus, que é o nosso Pai Criador, que através de Jesus permita que Germano e sua falange espiritual nos envolvam nesta noite. Uma noite de chuva, em que muitos não conseguiram chegar até aqui, mas que nós viemos, porque necessitamos desse momento. Porque essa é a nossa casa de oração, a nossa casa de aprendizado, a nossa casa de tratamento, a nossa escola de vida. Então precisamos estar aqui. Cada um de nós que aqui está tem seu motivo para estar aqui. Então que essa espiritualidade amiga nos auxilie, nos envolva, nos dê aquilo que precisamos nesta noite. Pedimos por todos os nomes que foram colocados nas caixinhas, que são os nossos amores, que são os nossos conhecidos, aqueles que a gente sabe que também necessitam, que ainda estão numa condição de não vir aqui. Mas nós pedimos a espiritualidade, com certeza, ela fará o que for possível, né? Respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um. Mas que eles possam também receber aquilo que necessitam. E principalmente o despertamento. Pedimos pelos irmãozinhos desencarnados que também são trazidos aqui para ouvir a palestra, para receber tratamento. Enfim, Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos na casa de Germano, que necessitarem do seu auxílio, que possam receber tudo aquilo que precisam. Pedimos também pela nossa irmãzinha Regina, que fará uso da palavra, que ela também seja envolvida por esses irmãozinhos que estão ao seu lado e lhe inspirarão para que ela traga exatamente aquilo que precisamos ouvir. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Regina, é com você. Tem alguém aí que está vindo pela primeira vez hoje? Não, né? Então todo mundo é velho conhecido da casa. Todo mundo já é velhinho. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. A espiritualidade, né, é realmente fantástica. Em todos os sentidos, em todas as horas.
Eu sempre falo um pouquinho antes de como que eu cheguei no tema, né? E sempre acontece assim comigo. É uma semana antes ou duas, eu fico pensando o que eu vou falar, né? O que eu posso estar levando de informação para cada vez mais trazer mais informações da nossa doutrina, da nossa literatura, do que Jesus trouxe para a gente, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E aí, na semana passada, não, na segunda-feira agora, eu recebi de um grupo que eu participo no WhatsApp um vídeo que uma amiga mandou. Eu não ia abrir na hora para olhar, não. Eu falei, 2 minutos, né? Então, vou dar uma olhadinha. E aí veio esse vídeo. É um rapaz, no final a gente vai ver esse vídeo, Ubuntu, todos os dias. Né? E me chamou a atenção a palavra e eu fui assistir o vídeo e vi que tem tudo a ver com a nossa doutrina, com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente aprende. E aí eu trouxe aqui para a gente falar sobre o Ubuntu, brincando com a nossa doutrina. E aí na terça-feira, eu não sabia nem quem iria fazer o estudo terça-feira e nem qual seria o tema de terça-feira. Então vocês veem como é que a espiritualidade ela traz aquilo, nossa porta vai bater, que a gente realmente precisa ouvir, relembrar, reforçar, insistir, né, ratificar, confirmar, e mais ainda quem está preparando o estudo. E a nossa irmã Lourdes, na terça-feira, falou sobre pede e obtereis. Ela falou de resiliência, de caridade, de ajuda, de apoio, falou de oração, da importância da oração nessas horas, falou das diversas religiões, do respeito que a gente precisa ter para com todos. E na página de abertura, Rosa fala do homem de fé, da gente não só ouvir e falar, mas praticar, né? Praticar, e aí eu coloco a solidariedade, o respeito, a empatia, e a gente vai ver tudo isso aqui. Né? Então, essa semana aqui a Lourdes não está aqui hoje, né? Está um pouquinho adoentada, mas é a continuação do que ela trouxe para a gente na terça. E repito, nem sabia que era ela e nem sabia o que ela ia Qual o tema, né? trazer para falar para a gente. Deixa eu perguntar, vocês estão ouvindo aí atrás? Estão ouvindo? É porque os ventiladores fazem barulho, né? Aumentar um pouquinho a voz? Então tá bom. Então vamos lá. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Alguém sabe me dizer, já ouviu falar nessa palavra, nessa expressão? O casal aí que fez assim, pode dizer para mim o que vocês já ouviram falar sobre o Ubuntu? Eu ouvi sobre uma palestra na África, que falava sobre como se fosse uma filosofia de vida mesmo. Isso mesmo. E aí a gente vai... Hã? Também já ouviu também, né? Porque a Linux que eu deles e colocou esse programa operacional dentro do sistema Linux, justamente para o significado africano, e a Linux eles não cobram como a Microsoft e a Apple para poder você ter acesso ao sistema operacional. E aí a Linux disponibilizou justamente para a filosofia africana da unidade. Tem esse lado aí também. Então, o Ubuntu eu sou porque nós somos. E o que é o Ubuntu? É um conceito africano que significa acolhimento, respeito, entreajuda, partilha, comunidade, confiança, generosidade. Tem ou não tem a ver com a nossa doutrina? Com tudo que a gente estuda, com o que Kardec nos trouxe, com o que outros espíritas nos trouxeram, com o que Jesus viveu para nós, tem tudo a ver, né? Na tradução literal, eu sou porque tu és. Eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. Quando a gente,
lá em cima, eu brinco e digo, né? Assina o nosso contrato para descer, a gente precisa de pelo menos uma mulher, uma mãe, para que a gente possa ser gerado e venha nascer. Então, desde lá, a gente só é o que a gente é como pessoa porque tem outras pessoas que fazem a gente ser pessoas. Então, o bebê tem o pai e a mãe, vai crescendo, vai para a escola, vai estudando, vai interagindo com outras pessoas, vai crescendo. Se eu tenho fome, eu tenho que ir no mercado, eu preciso comprar comida, e aí essa comida ela vem lá do plantio, depois vai industrializar ou não, e tudo é feito por pessoas. Então, tudo é através das pessoas. Nós só podemos ser pessoas porque tem outras pessoas nessa rede de apoio direta ou indireta que a gente tem na nossa vida. E eu até posso dizer um pouco mais. Pessoas tanto, vamos dizer, as que estão encarnadas, quanto espíritos desencarnados, que também nos ajudam, nos impulsionam, mesmo a gente tendo o nosso livre-arbítrio. E aí, continuando sobre o Ubuntu, é uma filosofia africana presente na cultura de alguns grupos bantus, dos povos bantus, que habitam a África subsaariana. A África subsaariana é a África do Sul, onde tem o deserto do Saara. Então, ali vocês têm alguns países, né, que a África é imensa, são 54 países, sendo 48 os que ficam no continente e 6 que são ilhas. Então, é muita coisa, né? São muitos dialetos, são muitas culturas diferentes, né? Cujo significado se refere à humanidade com os outros. Trata-se de um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se comporta em sociedade. Né? Então, tudo novamente a ver com a doutrina, porque quando Jesus veio a esse mundo, ele veio nos ensinar isso, a caridade, o amor, a indulgência, a paciência, o respeito, para que a gente aprendesse a viver em sociedade. Eu acho que a gente não aprendeu ainda, de um modo geral. São tantas guerras, é tanto egoísmo, é tanto problema, é tanta violência, né? Para os africanos, o Ubuntu é a capacidade humana de compreender, aceitar e tratar bem o outro, uma ideia semelhante à de amor ao próximo, que é mais doutrina espírita do que isso aqui, amor ao próximo. Então, o Ubuntu é amor ao próximo, é aceitação, é tratar bem o outro, é fazer o outro aquilo que você quer que façam com você. E aí eu trouxe só de curiosidade, a África subsaariana, então a gente tem a África do Sul, que faz parte dessa parte aqui do continente africano. A África do Sul, só por curiosidade, é o único país do mundo que tem 3 capitais, né? Uma que é a Pretória, que é uma capital administrativa, econômica, lá é que rola os diamantes, né? O ouro e tudo mais, é a parte da administração. A cidade do Cabo, que é uma cidade histórica e que lá trata-se da parte legislativa da África, da África do Sul, especificamente, e a Bloemfontein, que cuida da parte jurídica, que foi uma colônia holandesa antigamente, enfim. Né? Outra país que fica nessa África subsaariana, no deserto do Saara, Camarões, que a gente conhece aí do futebol, né? E na última Copa ainda deu aí um baile no Brasil, enfim, né? E a capital de Camarões, só por curiosidade, é Yaoundé. Fica aqui, ó, Camarões. E temos Cabo Verde. Cabo Verde, a capital, olha que legal, é praia, né? E Cabo Verde fala também português. Então, eu trouxe só em termos de ilustração esses 3 países que ficam nessa África subsaariana e que são o povo, fazem parte também do povo banto e que usam também com muito mais frequência essa filosofia do Ubuntu, né? E temos Mandela, depois que foi solto, aquele filme Invictus, quem não viu, veja, que é um filme maravilhoso,
fala de como que ele conseguiu unir a África enquanto continente, porque era branco de um lado, negro do outro, através de um time de rugby, né? Fala, né? Então, e ele usou muito o Ubuntu para poder conseguir unir a África. E aí depois pensando, lembrando do filme, eu vi realmente, é verdade. Então ele fala o seguinte, em tempos antigos, ele conta uma historinha, um viajante que atravessava seu país parava em uma aldeia. Não tinha sequer de pedir por comida ou por água. Os aldeões acolhiam-no e alimentavam-no logo que o vissem. Então, assim que chegava alguém, né, as pessoas da aldeia, os aldeões, davam logo comida e água. Isso é Ubuntu. Então, Nelson Mandela tem essa fala dele. Ubuntu, ajudar, acolher, solidariedade, respeito. E o que tem em comum com a nossa doutrina espírita, né? Tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, o que tem? Então a gente vai pensar agora sobre algumas palavrinhas que são, para mim, chaves dentro do Ubuntu. A primeira é solidariedade, né? Solidariedade é amor em ação. Quando a gente deu a definição lá do Ubuntu, a gente falou solidariedade, respeito, autoajuda, amor ao próximo, né? Então, a gente vai falar de solidariedade. É um sentimento nobre para ser desenvolvido na prática. Provoca bem-estar interior. Quando a gente ajuda alguém, né? O que é solidariedade? Quem pode dar um exemplo de solidariedade? A nossa amiga Ana Maria, não sei se é dela, que, né, o sopão ela distribui acompanha do inverno, né? Então ela pede ajuda dos alimentos, roupas e agasalhos. Isso é uma forma de solidariedade. É uma forma de solidariedade. A Sandra Mara? Sandra Mara. Sandra Mara. Sandra Mara. Aqui mesmo na nossa casa, quando a gente doa uma cesta básica, quando você conversa com alguém, quando você dá um abraço, quando você vê que alguém está triste, quando alguém precisa de uma informação na rua, quando você só olha e dá um bom dia, tudo isso é solidariedade, tudo isso faz bem para a gente, né? Quem foi mais solidário neste planeta? Alguém pode dar um palpite? Jesus. Jesus foi o ser mais solidário até hoje neste planeta. Ele veio, ele ensinou, ele viveu entre os mais simples, os mais humildes, os mais pobres. Ele foi para lugares áridos, perigosos, desertos. Ele foi capturado, né? Ele foi crucificado, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele falou ao Pai, né? Perdoe, eles não sabem o que dizem, o que fazem. Então não tem um espírito mais solidário do que Jesus. Aqui é quando as pessoas estão famintas e ele pega o peixe, o pão e divide, né? Ensinou-nos, então, Jesus ensinou-nos a repartir o pão, né? Mostrou-nos que devemos ser solidários com todos, sem distinção, seja pobre, rico, velho, novo, preto, branco, invejoso, egoísta, maldoso, né? Seja o que for, seja a pessoa que for, né? Seja o ser humano que esteja nesse planeta encarnado de que for, sem distinção. Ele não tinha distinção com ninguém, né? Ele atendia o rico, o pobre, o leproso, né? A mulher que seria apedrejada, o outro que era um abusador de impostos, enfim, ele não tinha distinção. Ele estava ali disponível para quem precisasse, ensinando, muitas vezes sendo firme, mas com muito amor e com muita solidariedade, com muita caridade. Ele deu-nos exemplo nas palavras e nas suas ações. Tudo isso que eu acabei de falar, né? Através de tudo que ele pregou, de todas as parábolas, de todos os ensinamentos, da paciência, de tudo que ele fez, né? Por todos. E lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30, ele fala o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo, né? O que me foi feito de violência, o que me foi provocado por desrespeito. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, violência, humilhação, injúria, difamação, ele nunca perdeu a humildade, a mansidão, a tranquilidade. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Porque a gente sempre acha que o nosso problema, a nossa situação é a pior do mundo, é a mais pesada, é a mais difícil, é a mais catastrófica do mundo, né? E a gente sempre percebe depois, mesmo que demore um pouco, que tudo passa. E a gente vê que muitas vezes não era do jeito que a gente pensou. Meu filho Davi, quando era pequeno, que ele não queria fazer alguma coisa, ou que reclamava, chorava, quando ele terminava, fazia, ou seja lá o que for, falava, viu, doeu? Não doeu, né? Então é assim, a gente passa, somos seres humanos, sofremos, choramos, nos desesperamos, nos vitimizamos, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter o que Mateus escreveu no seu Evangelho, essa passagem de Jesus. Sempre ter fé, humildade, entender que tudo passa, que Deus nunca nos abandona, que Ele sempre nos dá uma chance, que Ele sempre vai estar conosco, mesmo que a gente esteja num momento que a gente considere ruim, pior na nossa vida. Mais exemplos agora eu trouxe de pessoas solidárias. Primeiro, obviamente, Padre Germano, mentor da nossa casa, né? Esse mês a gente está fazendo 92 anos. Padre Germano foi um padre que abandonou a igreja para poder se dedicar às pessoas, né? A Mara brilhantemente semana passada contou a história dele. Não, ele não abandonou a igreja que abandonou ele. A igreja que abandonou ele, é verdade. Ele saiu, foi viver em aldeias, foi ajudar as pessoas, ajudar crianças, né? E foi solidário. Muito. Mandela, né? Mandela, I'm because we are. Eu sou porque nós somos, que é o Ubuntu, né? Também fez muito aí. Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, tem uma história, eu acho, Rosa, que é mais ou menos assim, que ele até ficou, quando chegou lá na colônia, chegou no lugar onde ele tinha que chegar, ele ficou mesmo até surpreso com milhares de pessoas, de espíritos que foram recebê-lo, de tanto que ele deu, de tanto que ele fez, de tanto que ele ajudou, de tanto que ele foi solidário no tempo que ele viveu aqui. Chico Xavier, Divaldo, Betinho, quem tem fome tem pressa, fez muito, e esse legado dele continua, né? Madre Teresa de Calcutá também, né? Então eu trouxe alguns exemplos também de pessoas solidárias, mas Jesus foi o principal, né? Inspirou todo mundo, né? É verdade. Respeito é a segunda palavrinha que a gente tira do Ubuntu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mais respeito do que isso, né? Não pode existir, né? O respeito, ele é um direito básico que todos nós temos. Inclusive, eu considero até como um dos pré-requisitos para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, eu acho que a gente pode falar assim, um dos pré-requisitos, o respeito. Porque, em primeiro lugar, eu preciso me respeitar. Só assim eu vou respeitar o outro. Eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Então, respeito é de extrema importância, né? Então, é isso. Ele nos ajuda na nossa evolução enquanto encarnados, né? E a gente vai trazer aqui algumas questões do Livro dos Espíritos. A questão 877. Ela fala o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade
para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhes obrigações particulares? Para viver em sociedade a gente tem obrigações para conosco e para com o outro? Com certeza. E o livro dos Espíritos, o Evangelho, todas as obras, elas são muito atemporais, né? Isso aqui, então, serve como uma luva para o momento que a gente vive. Os Espíritos respondem, sim, é a primeira de todas, é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represálias e é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. É o que mais a gente tem visto, guerras, cada hora num lugar, a violência, né? Na nossa cidade, então, a gente não precisa ir muito longe. É tanta coisa, porque ninguém respeita o direito do outro. O meu termina onde começa o seu, né? E a máxima que resume todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu te mesmo, está tudo aqui. E essa resposta dos espíritos parece que Kardec escreveu agora, no nosso século, 2024. Porque como que a gente vê, né? Cada um acha que pode fazer o que quiser. Aquela história, né? Sabe com quem está falando? Aqui quem manda sou eu faço o que eu quero. E a gente vê isso daí, né? Na política, a gente vê na sociedade como um todo, né? Então, essa pergunta 877, ela é atualíssima, como todas as outras. E a 839, é repreensível escandalizar, ou seja, ofender e dignar na sua crença aquele que não pensa como nós? A gente pode criticar, ofender quem não pensa como nós, seja na nossa crença, qualquer crença, não necessariamente somente uma crença religiosa. E outras coisas que você pode acreditar nos seus valores que você traz desde que você nasceu, com os valores que você vai adquirindo ao longo da sua vida. E os espíritos respondem, é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. A gente não tem esse direito de ofender ou repreender as pessoas em função das suas opiniões, daquilo que elas acreditam, desde que elas não, que aquilo não me afete diretamente, não me violente, né? A gente não deve. E o que mais o respeito pode trazer para a gente? Acate com respeito todas as religiões. A gente vive um momento bem conturbado com isso. Vira e mexe a gente vê pessoas que quebram imagens, que ofendem. Essa semana mesmo passou na televisão, ofendendo aí aos nossos irmãos das religiões de raízes africanas e por aí vai. Né? A gente tem que respeitar. Cada irmão tem o direito de escolher o caminho que prefere. A gente tem o livre-arbítrio. E foi comentado isso aqui na terça-feira. Cada um segue aquilo que quer, a religião que quer, a filosofia que deseja, o caminho que acha que é o melhor. Respeite a liberdade de crença dos outros. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que você seja procurado por isso, a não ser que alguém peça a sua opinião. O que você acha? Será que eu estou no caminho certo ou não? Mas é com muito amor, com muita solidariedade, com muito respeito, com muita empatia, né? Com muito carinho, com muito acolhimento que a gente precisa colocar, né? Já que a pessoa perguntou qual é o nosso posicionamento, né? Respeite para ser respeitado. Então, Ubuntu é respeito. E a última palavra que eu trago para a gente falar de Ubuntu é empatia do nós. Isso aqui é uma foto linda que vocês vão ver no vídeo. Várias crianças africanas sentadas juntas. Parece até uma Vitória Régia, com todos os pés juntos. Ali eles comungam, ali eles conversam, ali eles brincam, ali eles se gostam, ali eles se ajudam, né? A filosofia Ubuntu resgata a essência de ser uma pessoa com consciência de que é a parte de algo maior e coletivo. Então,
o conceito de Ubuntu, a filosofia, ela traz isso, essa noção e essa verdade do coletivo, que a gente vive em algo maior. A gente tem a nossa família, menor célula da sociedade, depois a gente começa a conviver na escola, é uma outra célula, no trabalho, com amigos, e aí vai aumentando, aumentando. Então é preciso ter essa consciência do coletivo. Por isso, de acordo com os fundamentos da filosofia Ubuntu, somos pessoas através de outras pessoas, a gente falou aqui no início, e que não podemos ser plenamente humanos sozinhos, sendo feitos para a interdependência. Somos interdependentes, um depende do outro. Eu cheguei aqui, meus queridos irmãos, junto com Rosa, já tinham colocado o notebook, Felipe veio aqui e colocou, Cris ajeitou o celular, né? Rose colocou a água, né? O livro ficou pronto para todo mundo colocar seu nome, as pessoas conversaram, confraternizaram, se acolheram. Isso é uma interdependência, a gente precisa disso. Muito, cada vez mais. Ninguém pode viver isolado. Você pode, às vezes, até ter vontade de nem sair de casa, de ficar sozinho, você com você mesmo, né, para pensar, refletir, mas não é a vida inteira. Uma hora a gente precisa sair, conviver, trocar, porque é através das relações que a gente se desenvolve, que a gente progride, que a gente se entende, que a gente percebe onde precisa melhorar, que a gente percebe se aquilo está sendo bom ou não para a gente, se eu sigo aquele caminho junto com aquelas pessoas ou não, porque temos o livre-arbítrio e temos toda essa maravilhosa obra da nossa doutrina para a gente entender tudo isso e perceber o que a gente precisa fazer para trabalhar cada vez mais a nossa reforma íntima e ganhar o nosso lugarzinho mais tarde lá na regeneração. Né? Então, eu sou porque nós somos Ubuntu, né? Porque assim, eu também não sou, ninguém também é obrigado a gostar de todo mundo. Porque você pode ter sofrido uma violência, você pode ter sofrido um trauma, você pode ter um desgaste muito grande, mas amor e respeito a gente precisa ter por todos, até pelos nossos inimigos. É bem desafiador, né? É bem complicado. Eu não gosto dessa palavra não, mas vou usar. Mas a gente precisa entender que se houve alguma questão, a gente também teve alguma ação para que isso acontecesse, né? Nada é de graça. Então, eu quis trazer essa questão do Ubuntu, porque eu achei extremamente interessante e achei que tem tudo a ver com a nossa doutrina, que fala desses valores, desses sentimentos, né, dessas ações que a gente precisa ter daí para frente. Aqui estão as fontes e agora a gente vai ouvir aqui o videozinho de 2 minutos. Acho que é aqui que eu abro, né? Aí você mexeu não. Sobre isso. Antropólogo está estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final do trabalho propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam, Estão ouvindo aí atrás? Enquanto estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: como um de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar felizes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante ser é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha e ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros. E ser como os outros é ser tudo. Em outras palavras, gente precisa
tipo de gente, para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Na oração, é que você faça a partir de hoje mais com alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se do ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Ubuntu todos os dias. Que a gente tenha amor e respeito pelas pessoas. Obrigada aí por me ouvir. Obrigada, Regina. Boa noite para os nossos irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Que Jesus esteja no lar de todos vocês.